Seja bem-vinda, alma elevada. Antes de qualquer coisa, permita-se não fazer absolutamente nada. Não ajuste a respiração, não tente relaxar, não tente entender. Apenas permita que o corpo esteja exatamente como está agora. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. Sinta que não há nada para segurar, nada para provar, nada para alcançar. Enquanto você escuta minha voz, algo em você já começa a desacelerar. Talvez os ombros soltem, talvez a respiração fique mais profunda. Talvez a mente ainda tente acompanhar. E está tudo bem. Você não precisa ir atrás de presença. Ela já está chegando até você. Este é o dia 4 do Eleve-se Reprogramação do Ser. Nada aqui é aleatório. Nada começa hoje por acaso. No primeiro dia, você organizou o que estava em desordem. No segundo, você saiu do automático e começou a perceber antes de reagir. No terceiro, você reduziu o ruído e criou espaço interno. Agora que existe ordem, presença e silêncio suficiente, chegamos a um ponto decisivo: a direção. Não a direção externa, feita de metas, listas ou exigências, mas a direção invisível, que guia suas escolhas, seus hábitos e a forma como a sua energia se move, mesmo quando você não percebe. Antes de seguir, permita-se atravessar essa passagem. Deixe o mundo lá fora. Deixe as expectativas. Deixe até a ideia de meditação. Aqui você não precisa performar. Aqui você apenas retorna. E agora nós vamos entrar. Permita-se ouvir isso não com a mente, mas com o corpo. A maioria das pessoas não está travada por falta de força. Está cansada por excesso de esforço sem direção interna. Faz, insiste, tenta melhorar, tenta evoluir, mas não percebe que está empurrando a própria energia para todos os lados ao mesmo tempo. E quando a energia se espalha, o corpo cansa, a mente se confunde e a alma se desanima. Esforço sem direção não constrói, ele drena. E talvez, em algum nível, você já tenha sentido isso. Então, em vez de se perguntar o que ainda precisa fazer, hoje o convite é outro. Hoje você vai sentir para onde a sua energia está indo quando ninguém está olhando. E para sentir isso com clareza, não precisa pensar demais. Precisamos descer para o corpo. Porque o corpo nunca se perde, ele sempre sabe. Então, leve agora a atenção para dentro. Sem mudar nada. Apenas perceba o corpo. Quando você pensa nas preocupações que se repetem, onde o seu corpo reage?
Talvez o peito feche, aperte, como quem se protege. Talvez o estômago doe, como quem carrega demais. Talvez a mandíbula contraia, como quem tenta controlar. Nada disso é erro, é linguagem. O corpo responde exatamente à direção da mente. A energia segue o foco, sempre. E aquilo que você repete em pensamento vira prioridade biológica, mesmo quando você diz que não quer mais isso. E hoje, pela primeira vez, você não ignora esse sinal. Você observa. E ao observar, algo já começa a mudar. Respire fundo agora. E permita que essa compreensão não vire cobrança, mas clareza. Permita que essa frase atravesse você sem defesa. Você não perde energia, você direciona energia, consciente ou inconscientemente. Até agora, muito disso aconteceu no automático, mas você já saiu do automático. E quando a consciência aparece, a escolha deixa de ser teoria e vira uma possibilidade real. Sem culpa, sem rigidez, sem violência interna. Apenas presença. E agora que você percebe onde a energia foi, é possível permitir que ela também volte. Não por esforço, mas por convite. Enquanto você respira, visualize sua energia como uma luz. Uma luz potente que se espalhou demais, não porque você quis, mas porque ninguém te ensinou a recolhê-la. Observe para onde ela costuma ir. Antecipações, preocupações, diálogos internos repetidos, tentativas de controle. Apenas observe. E agora, lentamente, veja essa luz sendo recolhida, voltando para o centro do seu corpo, para o eixo, para o agora. Nada é forçado, nada é puxado. A energia retorna quando você para de dispersá-la. E quando ela retorna ao centro, o sistema se reorganiza sozinho. O corpo relaxa, a mente desacelera e o eixo se restabelece. E é aqui que algo profundo acontece. Porque agora não estamos apenas relaxando. Estamos ensinando algo novo ao seu cérebro. Perceba algo essencial. O cérebro não aprende com metas. Ele aprende com estados repetidos. Não é o que você deseja que molda o seu sistema. É o estado interno que você sustenta todos os dias. Se você repete urgência,
o cérebro aprende urgência. Se você repete clareza, o cérebro aprende clareza. Direção não é saber exatamente onde chegar. Direção é saber como existir enquanto caminha. E hoje você começa a ensinar o seu sistema como é existir em menos pressa, mais eixo e mais coerência. Isso não é mental, é neurológico. E para que esse estado se torne estável, vamos ancorá-lo no seu corpo. Visualize agora da sua forma, do seu jeito, uma linha de luz atravessando o seu corpo, do topo da sua cabeça até a base da sua coluna. Essa linha não te prende, ela te sustenta. Ela organiza sua postura, seu centro, sua presença. Enquanto esse eixo está presente, o mundo pode se mover sem te arrastar. Sinta essa firmeza suave, esse alinhamento silencioso. Isso é direção interna. E agora, nesse momento, permita que o corpo memorize esse estado. Fique em silêncio, não para pensar, mas para permitir que o sistema nervoso grave essa sensação de eixo e clareza.
Isso. E aos poucos, bem devagar, permita que a atenção desça totalmente para o corpo. Não como quem volta, mas como quem habita. Sinta os pés, os dedos dos pés. Sinta o contato real aonde você está. O chão existe, ele sustenta. E você não precisa sustentar nada agora. Permita que o peso do corpo seja entregue, como se o corpo pudesse descansar dentro do próprio peso. Perceba a coluna, não tentando ficar ereta, mas se organizando sozinha. Quando o eixo interno está presente, o corpo sabe exatamente onde se alinhar. A direção que você acessou não depende da sua memória, não depende da sua força, não depende de repetir nada. Ela se instalou como um estado corporal. É o corpo que agora sabe onde é o centro. Sempre que você se dispersar, e isso faz parte do processo, não se afaste de si mesma com crítica. A dispersão, ela não é falha, é apenas um convite ao retorno. E toda vez que você retorna, o sistema nervoso aprende algo novo, como por exemplo, é seguro estar aqui, é seguro não correr, é seguro não reagir imediatamente. Retornar não é um movimento mental, é um gesto interno de respeito. Retornar é um verdadeiro poder, porque só retorna quem já não está mais perdido. Agora, permaneça sem intenção, sem objetivo, sem expectativa. Permaneça porque não há mais nada que precise acontecer. Não existe mais nada para alcançar nesse momento. O que precisava ser reorganizado já encontrou seu lugar em um nível silencioso, onde as palavras não conseguem chegar. Talvez você não consiga explicar e talvez não precise. O seu corpo já entendeu. Esse estado não é algo especial. Ele é natural quando não há excesso. Ao longo do dia, o mundo vai chamar a sua atenção. Pessoas, tarefas, demandas, e você vai responder. Mas agora, de dentro, de um lugar que não se fragmenta com facilidade, de um eixo que não precisa ser defendido, porque ele já está integrado. Quando o ruído tentar te puxar, não discuta com ele. Apenas lembre do lugar que você está agora. Esse lugar não é fora. Ele não depende de silêncio externo. Ele não depende de condições perfeitas. Ele vive em você. Permaneça mais alguns instantes nessa sensação de eixo, de presença tranquila, de energia reunida. E quando sentir que é o momento, movimente o corpo devagar, como quem acorda sem susto, como quem retorna sem pressa. Abra os olhos e permita que o dia se organize ao redor desse centro silencioso
que agora te habita, não como esforço, mas como uma verdade encarnada. Até amanhã, alma elevada.